Fala, povo doido! Bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui do YouTube. O vídeo de hoje vai ser sobre uma série maravilhosa, wonderful, totalmente diferente do que vocês estão acostumados. A série é The Twilight Zone, ou A Zona Cinzenta, numa tradução mais literal, e que no Brasil foi traduzida como Além da Imaginação. Mas antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar o nosso vídeo, porque você não sabe como isso ajuda bastante o trabalho da gente. Segue também lá no Insta e no Face, hein? Preguiçoso. Dedé, seu monstro, solta a vinheta. Para quem não conhece, a série ela é composta por episódios individuais, ou seja, eles não têm conexão um com o outro. A série trata de assuntos como fantasia, ficção científica, horror e principalmente suspense. Para tentar explicar para vocês o que é Além da Imaginação, eu vou fazer uma comparação muito rasa. É como se Além da Imaginação fosse o avô do Black Mirror, aquela série da Netflix. Só que o Black Mirror, ele trata só de temas relacionados à tecnologia. O Além da Imaginação, ele expande muito mais esse universo, mas tem a mesma linha ali de raciocínio. A série ela é uma pioneira nesse gênero. Foi ela que abriu as portas para outras séries parecidas, como A Quinta Dimensão, Contos da Cripta, Galeria do Terror e Histórias Incríveis, e várias outras que eu não vou lembrar agora. A série foi criada pelo Rod Serling, que era escritor, produtor e era aquele cara que fazia as introduções de todos os episódios, em parceria com a rede CBS de televisão. And like some goose-stepping predecessors, he searches for something to explain his hunger, and to rationalize why a world passes him by without saluting. The something he looks for and finds is in a soup. A série começou em outubro de 1959 e ela acabou em junho de 1964, com um total de 156 episódios. 94 desses episódios, inclusive, foram escritos pelo Rod Serling. Todos os episódios, eles tinham uma média de 25 minutos de duração. Só lá na quarta temporada, eu não sei porquê, os episódios dessa quarta temporada, eles tinham 1 hora de duração. Mas foi só nessa temporada. Em todas as outras, eles tinham uma média de 25 minutos. A abertura, ela muda da primeira para a segunda temporada. A primeira é um pouquinho mais lenta. Is an area which we call the Twilight Zone. E na segunda foi introduzida a música de fundo, que viraria ícone da série e pela qual ela é conhecida até hoje. You unlock this door with the key of imagination, the Twilight Zone. A série foi extremamente premiada durante os 5 anos em que ela ficou no ar. Inclusive, aproveitando esse gancho, eu queria explicar para vocês que, diferentemente de hoje, que as séries elas duram para sempre, antigamente, ali na década de 50, 60 e 70, a média de temporada de uma série de sucesso era de 3 temporadas no máximo. Então, se você vai pesquisar, por exemplo, Jornada nas Estrelas, a série clássica, ela tem só 3 temporadas. E a grande maioria, tirando ali algumas exceções, duravam 3 anos no máximo. Isso mostra o tamanho de Além da Imaginação ter durado 5 temporadas, que era uma coisa que para a época era muita coisa. Bom, gente, uma coisa que não me agradou muito foi que na quarta temporada os episódios eles tinham 1 hora de duração. E não precisa de 1 hora para contar as histórias como a gente viu nas outras temporadas. Então eu achei que ficou bem esquisito essa coisa deles terem mudado o padrão ali naquela temporada para 1 hora. Alguns episódios eles eram bem ruins e ficavam muito abaixo do nível de qualidade da série. As atuações, gente, elas são muito diferentes do que a gente está acostumado hoje, porque a gente está falando de um seriado da década de 50. Uma outra coisa também que causa estranheza é a dublagem, que era bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Frankfurt. Frankfurt? Frankfurt, na Alemanha? Sim, Alemanha. Gente,
O pior episódio da série chama Uma Ocorrência na Ponte All Creek. Ele tá ali no meio da 5ª temporada. Gente, esse episódio é horroroso. Ele é muito ruim e eu acho que é porque ele não foi produzido pela CBS e pelo Rod Serling. Esse episódio chamado Uma Ocorrência na Ponte All Creek, ele foi comprado pelo Rod Serling, é um curta francês e ele foi lá, comprou esse curta e adicionou na 5ª temporada. Gente, mas é horroroso porque ele é completamente diferente de todos os outros episódios. É muito ruim, muito ruim. A série, gente, ela era completamente diferente de tudo que existia na época. E geralmente o final dos episódios, ele trazia alguma coisa impactante ou surpreendente ali pra dar aquele pá, entendeu? Na sua cara. A série, ela se destaca pela qualidade das histórias. E não, por exemplo, por efeitos especiais. Eu acho que nem tinha isso na época. Mas o roteiro é o que faz da série o marco que ela é até hoje. Gente, além da imaginação, tem identidade. Tá? O que significa ter identidade? Por exemplo, o seriado ele é preto e branco, você percebe que os cenários eles são tipo aqueles cenários pintados no fundo, mas isso não diminui em nada a qualidade da série, pelo contrário, isso cria a identidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui nunca assistiu, por exemplo, Chapolin e Chaves? A gente via que todos os móveis eles eram de isopor, que os cenários eram pintados, às vezes os cenários até caíam, e isso não diminuía o tanto que a gente gostava daquele seriado. E o Além da Imaginação é do mesmo jeito, ele tem essa identidade. Essas características tornam ele uma série diferente das outras. A série também é extremamente crítica, tocando em temas como o nazismo, a guerra nuclear, mas principalmente tratando do ser humano e o comportamento da nossa espécie. A série também aborda viagem espacial, linha temporal, uso da tecnologia e possibilidades sobre um futuro próximo. Detalhe, o futuro para eles é o nosso hoje. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das 5 temporadas de Além da Imaginação. A primeira temporada tem 36 episódios, onde pelo menos 16 são excelentes. O melhor episódio da primeira temporada, na minha opinião, chama As Pessoas São Iguais em Qualquer Lugar. Para falar rapidamente para vocês, um grupo de astronautas chega num planeta, a nave ela não pousa, ela tipo cai mesmo, se esmigalha, e eles ficam ali nos destroços e ficam com medo de sair. Quando eles finalmente saem do foguete, eles percebem que os habitantes daquele planeta são iguais a nós, os humanos. E aí eles tratam esses astronautas super bem, montam uma casa para um desses astronautas e deixam ele ali descansando. Só que quando ele vai sair da casa, ele não consegue. E aí ele fica ali desesperado tentando sair da casa, de repente um painel se abre, onde era uma das paredes, e ele percebe que ele está num zoológico. A segunda temporada, ela tem 29 episódios, onde pelo menos 12 são excelentes. O episódio que eu mais gosto da segunda temporada chama O Homem Uivante. Bom, a história é a seguinte. Um cara está procurando abrigo durante uma tempestade e ele acha uma espécie de um mosteiro. Ele entra nesse mosteiro, os frades dão abrigo para ele e ele vê um cara preso numa jaula. Tipo numa prisão, sabe? Numa cela. E aí os frades falam, ó, não chega perto desse prisioneiro porque ele é um demônio. O cara fala, não, tudo bem. E vai dormir. No meio da noite ele acorda ali com insônia, o que ele vai fazer? Ele vai conversar, claro, com o prisioneiro que é o demônio. E o cara fala que aqueles frades eles são muito loucos, que ele não é o demônio coisa nenhuma, que ele é um pai de família, que ele é um coitado, que ele está ali há bastante tempo, devem estar preocupados com ele. Resumindo a obra, o viajante solta o prisioneiro. Quando ele solta, ele descobre que o cara realmente é um demônio, e aí após a soltura desse cara, acontece a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e dá a entender que foi porque soltou aquele cara. Eu acho essa mensagem também muito boa. Na terceira temporada, a gente tem 37 episódios, aonde pelo menos 17 são muito bons. O episódio que eu mais gosto dessa terceira temporada chama Para Servir o Homem. Bom, o que acontece? Um disco voador pousa na Terra
e sai um alienígena bem grande, assim, tipo com 2,5 metros de altura. E ele fala que ele veio em paz e traz um livro explicando todas as intenções dele, só que esse livro ele tá na língua do alienígena, então ninguém sabe o que tem naquele livro. O que esse alienígena propõe? Ele fala que a Terra está superpovoada e que os recursos do planeta não vão durar muito, e ele oferece de levar uma parte da população que queira ir para o planeta dele para a coisa ficar meio sustentável. Pô, todo mundo acha isso demais e tal, não sei o que. Lógico, no começo teve um caos, porque um disco voador pousou na Terra, mas depois todo mundo se acostumou com a ideia, acharam super legal fazer essa viagem para o planeta desse extraterrestre. E aí ele começa a organizar, vem outras naves para levar o pessoal para esse planeta. Só que um grupo de pessoas está trabalhando na tradução daquele manual com as intenções do alienígena. E ele descobre que o título é Para Servir ao Homem. Ele acha aquilo meio esquisito e fica ali tentando traduzir. Enquanto isso, o povo está indo para o planeta desse cara. No final do episódio, eles descobrem que aquele manual que o extraterrestre deu é um livro de receita culinária, com o título Para Servir o Homem. Ou seja, todo mundo ia virar rango dos alienígenas lá no planeta deles. A quarta temporada tem 18 episódios, onde pelo menos 10 são muito bons. O episódio que eu mais gosto da quarta temporada chama O Tempo é uma Ilusão, aonde um velho milionário, né, ninguém gosta dele, ele é muito rico, e aí ele faz um pacto com uma mulher, e ela falou que pode mandar ele de volta no tempo, com todo o conhecimento que ele tem hoje. Então imagina, é como se eu tivesse 70 anos e eu voltasse a ter 20 anos, mas lembrando de tudo que eu vivi nos últimos 70 anos. O que ele pensa? Ele fala, muito bom, vou voltar lá atrás e vou conseguir, multiplicar a minha fortuna. Só que o que acontece? Quando ele volta lá, quando ele tinha 20 anos no interior, ele percebe que a vida era uma porcaria naquele lugar. E que ele lembrava com muito carinho por conta da saudade, da distância. Mas que o lugar lá era uma porcaria. E detalhe, todo o conhecimento que ele tinha não valia de nada. Por quê? Por exemplo, ele sabia onde tinha petróleo no terreno lá. Só que a máquina para extrair petróleo não existia. Então não adiantava nada ele saber que tinha petróleo ali porque não tinha como explorar. Ele sabia que os carros iam ser motorizados, beleza, mas ele não sabia como fazer um motor. Então ele acaba voltando no tempo e fica miserável, porque ele não consegue realizar nada por falta de tecnologia, por falta de conhecimento. Ele precisava mais do que ele achava. A quinta e última temporada, ela tem 36 episódios, onde pelo menos 14 são muito bons. O meu episódio favorito dessa temporada chama A Ressurreição dos Mortos. Um cara chega numa cidade, e aí ele vai lá no bar, no salão local, uma cidadezinha pequenininha do interior, e fala que o negócio dele é ressuscitar as pessoas mortas. É claro que ninguém acredita. Só que aí um cachorrinho é atropelado na frente do bar. Ele vai lá e consegue ressuscitar o cachorro. E aí o cara vira uma febre na cidade, porque é um que quer ressuscitar o marido, o outro que quer ressuscitar a esposa, enfim. Ele fala que vai até o cemitério, à meia-noite daquele dia, né, por causa daquela noite, e vai ressuscitar todo mundo. E aí depois que todo mundo tiver ressuscitado, ele cobra das pessoas. Ele vai lá no cemitério, quando ele volta, ele fala, daqui a pouco o pessoal vai voltar, tal, dos túmulos. Aí o dono do bar vira pra ele e fala assim, inclusive o meu irmão, ele é inclusive seu irmão, que era um senhor parecido com você, só que manco. Inclusive ele foi o segundo a ser ressuscitado. Aí o dono do bar fica branco e ele fala, e dá para desfazer esse processo? Porque o meu irmão ele era alcoólatra e ele me dava mais prejuízo no bar do que lucro. Quanto você cobra para fazer ele morrer de novo? Aí o cara cobra o valor. Nisso vem uma outra senhora e fala assim, o meu marido ele me batia, não tem como fazer ele ficar morto? Aí ele cobrava da senhora. Aí vinha um outro, nossa, a minha esposa, ela ia me deixar, não tem como eu ficar com a lembrança dela como ela era. E aí todo mundo paga para os enteados que morreram continuarem mortos. Bom, no final do episódio a gente descobre que o cachorro que foi atropelado e ressuscitado era dele,
e que ele sempre mandava pessoas nas cidades na frente dele para pesquisar a história do lugar e usar aquilo para tirar dinheiro das pessoas. Eu achei essa história fantástica. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho para vocês como foi que eu conheci Além da Imaginação. O meu padrinho, que é 30 anos mais velho do que eu, ele é aficionado por Além da Imaginação. E eu lembro que quando eu era pequeno, ali com 5, 6 anos de idade, ele me contava muita coisa das séries. E eu lembro uma vez, isso um tempo depois, eu devia ter ali por volta de uns 11 anos, a gente viajou para Cananéia, no litoral sul de São Paulo, e eu lembro que um dia a gente ficou na praia, ali sentado nas cadeiras de praia, e ele me contou uns 10 episódios completos e com riqueza de detalhes, e eu ali com 11 anos fiquei morrendo de vontade de assistir a série. Eu lembro que mais ou menos nessa época, na TV a cabo tinha um canal chamado USA, que passava Além da Imaginação, e a gente até chegou a assistir alguns episódios juntos. E quando foi mais ou menos uns 3 anos atrás, eu consegui comprar os 5 box com as 5 temporadas de Além da Imaginação. Legal! Que vão de 1959 a 1964. A série, apesar de ser muito antiga, ela terminou em 1964, anos depois tentaram fazer novas versões das séries. E é disso que a gente vai falar agora. Em 1984 foi lançado um filme que foi traduzido no Brasil como No Limite da Realidade, que nada mais era do que 3 episódios da série clássica refilmados e um 4º episódio com um final diferente. Em 84 também teve uma nova série chamada O Novo Além da Imaginação, com 3 temporadas. Em 2002, a UPN fez uma temporada de Além da Imaginação, onde o apresentador inclusive era o ator Forest Whitaker. You're traveling to another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a wondrous land whose boundaries are only that of the imagination. You're entering the Twilight Zone. E em 2019, a Amazon Prime lançou uma nova versão de Além da Imaginação, que, se eu não me engano, hoje está na 2ª temporada. You're traveling through another dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition. And it lies between the pit of one's fears and the summit of one's knowledge. You are now traveling through a dimension of imagination. You just crossed over into the Twilight Zone. Mas é claro, gente, que nenhuma dessas refilmagens, dessas novas versões, fez o barulho e o sucesso da série clássica, porque já não era mais uma novidade. É meio que mais do mesmo, entende? Existe também um gibi de Além da Imaginação e tinha um programa de rádio que narrava as histórias. Ó, povo doido, só lembrando, hein? Promoção do canal Novidades Antigas. Quando a gente chegar a 1000 inscritos, a gente vai sortear toda a fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco com dublagem da Manchete, tá? Então, ó, se inscreve no canal, faz os outros se inscreverem, porque o sorteio só vai rolar quando a gente chegar em 1000 inscritos, beleza? É isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre Além da Imaginação. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar ligado nos nossos próximos vídeos. Comenta aqui no YouTube, no Face ou no Insta qual tema você quer para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso do nosso canal. Beleza?